Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos do tema 9 sobre banco de dados autônomos e autogerenciáveis. Eu sou o Pedro Eu sou a Elamar. Eu sou o Vinícius. e antes da gente começar a falando, né, sobre esses tipos de bancos de dados, a gente precisa entender como é que a gente chegou neles. Então, antigamente, mais ou menos nos meados dos anos 50, a utilização de papel ela era muito recorrente. Os dados, né, informações eram anotados em folhas de papel e eram guardados em pastas e logo armazenados em arquivos, que quando fossem necessários, eles seriam abertos para acessar o que fosse pedido. Porém, com o passar dos anos, essas informações acabaram se tornando cada vez maiores, o que fez que surgisse uma necessidade. Essa necessidade é melhor traduzida pela frase: uma vez que as pessoas perceberam que precisavam ter os meios para armazenar dados e manter os arquivos de dados para recuperação posterior, eles estavam tentando encontrar maneiras de armazenar, indexar e recuperar dados. E com isso, o resultado seria essa timeline aqui que eu estou mostrando. Basicamente, ela se refere a um histórico dos modelos até a gente chegar no modelo que a gente conhece, né, que é o modelo relacional, e mais atualmente, né, o modelo de banco de dados, o banco de dados autônomo. Então, se a gente for olhar essa timeline melhor, até 1960 a gente teve o sistema de arquivos. No final dessa mesma época, a gente teve o modelo hierárquico, passando para o modelo de redes em 70 e início de 80, passando depois para o modelo racional, né, que é o que a gente estuda durante a matéria de bancos 1, que surgiu em meados de 1980. No final de 80 a gente tem esse modelo orientado a objetos e objeto relacional. E esse caminho, né, dessas duas tecnologias aqui, aconteceram outras coisas, mas a gente destacou o nosso trabalho, que é o banco de dados autônomo. Mas quando a gente fala de banco de dados autônomo, o que de fato são eles, né? Basicamente, um banco de dados autônomo é um banco de dados em nuvem que usa aprendizado de máquina para automatizar o ajuste de banco de dados, segurança, backups, atualizações e outras tarefas de gerenciamento de rotina tradicional executadas pelo Database Administrator. Ou seja, ele acaba tomando o banco acaba tomando para si algumas tarefas que eram realizadas pelo DBA. Quem vai falar melhor sobre essas características dos bancos, desse banco, é o Vinícius. Em se tratando das características dos bancos de dados autônomos e autogerenciáveis, a gente pode ver um padrão, né? Que são essas três características: autoproteção, autoexecução e autorreparação. A autoexecução, ela consiste na capacidade do banco de realizar atualizações de segurança sem a necessidade da intervenção humana, né? Então, esse processo já acaba acontecendo de forma automática. Autoexecução, que o banco faz uso da aprendizagem de máquina, né, o machine learning, para realizar otimizações contínuas do seu desempenho. E a autorreparação, que é a capacidade do banco de se proteger contra os tempos de inatividade, né, que seriam os tempos em que ele não estaria funcionando. Ele consegue executar patches em seu tempo de execução, pode-se dizer. Pode passar. Entre as vantagens que nós temos, aqui temos proteção de dados acontecendo de forma automatizada, né? Ele possui um console de gerenciamento unificado que protege de forma automática os dados confidenciais e regulamentados do banco de dados. Acontece também o autodimensionamento, o banco ele consegue se redimensionar, e alocar a quantidade de espaço necessária para armazenar determinados tipos de dados. Os backups ocorrem de forma automática e diariamente, de acordo com a necessidade do banco. Um ponto interessante também os DBAs, eles podem agora se redirecionar, né, voltar a pontos mais estratégicos na empresa onde faz uso desse tipo de banco, pois agora que o banco consegue realizar várias das atividades que antigamente precisava do DBA realizando ela de forma manual, agora não há mais essa necessidade e o
DBA ele pode trabalhar em áreas que traz mais valor para o banco. Também tem a autoindexação, né? O monitoramento automático da carga de trabalho, detecção de índices ausentes, que podem acelerar os aplicativos que fazem uso desse banco. Pode passar. Entre as desvantagens, nós temos umas três principais. A questão do custo, pois não é um banco barato de se usar, né? Maiores custos para aquisição de recursos avançados do banco e das equipes para gerenciar problemas contínuos. Ele possui várias restrições através do licenciamento de curso. E por causa disso, a gente pode também ter outro problema, que é a causa das restrições de fornecedor, né? Um banco que faz um banco autogerenciável autônomo pode ter essas restrições e pode ter serviços atrelados essas restrições de licenciamento. Então, isso torna difícil da empresa, por exemplo, que está gastando muito com esse tipo de banco, querer mudar, né? Ela vai ter um maior trabalho para realizar essa migração. E também pode haver também problemas de performance, né? Muitas organizações passam por problemas cada vez maiores de performance ao executar soluções de dados autogerenciadas on-premise. Agora eu vou passar para a Ayla Mar, que vai falar um pouco dos exemplos de uso desse tipo de banco. Pode passar. Bom, como o Vinícius falou, né, baseado no conceito que os meninos apresentaram, agora a gente tem alguns exemplos desse tipo de tecnologia que alcançaram sucesso e são amplamente utilizadas pelas empresas no mercado de database autônomas. No primeiro exemplo, temos o banco de dados da Oracle, que é o Oracle Autonomous Database. Ele foi o pioneiro nessa área, né? Foi responsável por lançar o primeiro banco de dados e ele é utilizado por grandes empresas como a AlsaPay, King Gold, Sky Brasil e Outfront Media. E também é a que a gente vai utilizar, né, durante o nosso curso de banco de dados 2. Isso se dá porque ela se encontra disponível para uso gratuito, né? Tem uma versão mais simplificada, grátis para a gente poder usar, e tem a possibilidade de compra para uso de recursos premiums, né? Esses recursos eles têm um desempenho melhor, tem mais armazenamento e mais funcionalidades disponíveis, né? Mas aí são versões pagas. Pode passar. Um outro exemplo também, essa tecnologia da Amazon Web Services, que é o Aurora, ele também tem essa possibilidade de uma versão gratuita com menor funcionalidades disponíveis, e ela também é utilizada por várias empresas, né, como a iFood, a Netflix, o Nubank, que são empresas conhecidas que utilizam esse serviço. Pode passar. Ele é compatível, né, com banco de dados relacional como MySQL, PostgreSQL, já igual está exemplificando no esqueminha ao lado. E algumas empresas avaliaram como tendo um aumento bem amplo, né, 62% de eficiência na equipe de infraestrutura de TI, utilizando esse tipo de banco de dados, né. Pode passar. Bom, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada e até mais.